Oi, gente. Meu nome é Maria Virgínia e eu estou acompanhada com a Beatriz Pastre para mediar o primeiro webinar da Semana da Economia. A Semana da Economia é um evento que ele busca aproximar o debate econômico da realidade das pessoas. Só que esse ano, por causa da pandemia, ele está sendo feito de maneira remota por podcast no Spotify, webinários como esse e também por lives no YouTube. Bom, tanto eu quanto a Virgínia somos estudantes de Ciências Econômicas na Unicamp. Então, o webinar ele foi organizado em parceria com um grupo de estudos feministas, o MAE, que chama Manas Acolhedoras da Economia, e a Semana da Economia. Hoje, como convidadas para falar sobre a relação de mulheres e a pandemia, nós temos a professora Marilane Teixeira, que é economista, professora e pesquisadora do CESIT na Unicamp. Ela é especialista em relações de trabalho e gênero. E a gente também tem a Amanda Kamanchek. Ela é editora-chefe e gerente de inovação da Think Yoga, uma ONG, organização feminista que combate o assédio contra as mulheres. Ela também é jornalista, documentarista, trabalha com impacto social, com foco em prevenção da violência contra as mulheres, assédio sexual e direito à cidade. A gente sugeriu como bibliografia para esse webinar o relatório da ONG, que é Mulheres em Tempos de Pandemia, os agravantes das desigualdades e os catalisadores de mudança. O relatório ele buscou abordar essa relação das mulheres na pandemia a partir de 3 eixos, que foi a saúde e a mulher, a relação da mulher com o trabalho e também a violência contra a mulher. Bom, antes da gente abrir as falas para as convidadas, eu e a Virginia, a gente vai dar alguns dados para contextualizar a crise que as mulheres enfrentam hoje no país. Então, no que concerne à saúde, a gente tem 70% dos trabalhadores na área da saúde e no terceiro setor no mundo são mulheres. No Brasil, esse número é cerca de 85%, que são as enfermeiras, né, são mulheres. Esses dados são da OMS de 2019. E esse mesmo número, de 85%, são mulheres para cuidadores de idosos. Com relação à violência, a gente tem que 43% dos casos de violência contra a mulher acontecem dentro de casa, sendo que 20% das mulheres que são agredidas pelo marido permanecem em silêncio. No mês de março deste ano, em São Paulo, teve um aumento de 45% no registro de chamadas com ocorrências classificadas como violência doméstica. Bom, segundo a PNAD de 2015, 4 em cada 10 lares do país são chefiados por mulheres, e desse universo, 41% são donas do seu próprio negócio. 47,8% das mulheres negras têm trabalho informal. Os homens brancos ganham 70% a mais que mulheres negras para realizar a mesma tarefa. Mulheres com filhos recebem até 40% menos que mulheres sem filhos, segundo a PNAD contínua de 2018. E segundo a mesma PNAD contínua de 2018, as mulheres dedicam em média 21,3 horas semanais em tarefas domésticas, enquanto esse número para os homens é de 10,9 horas para atividades do mesmo tipo. Então, agora a gente queria abrir a fala para a professora Marilane, para ela discorrer sobre o assunto. Ok, então, bom, boa tarde para todas, boa tarde a todos. Eu quero primeiro cumprimentá-los, agradecer muito ao grupo, enfim, ao pessoal que está organizando a Semana da Economia, especialmente a Bia e a Virgínia, que tiveram vamos dizer, a oportunidade de contatarem para poder participar dessa live. Quero cumprimentar a Amanda, minha parceira de mesa aqui, de debate, muito feliz de tê-la. E estou muito contente também de estar num grupo de jovens e estar falando para jovens e homens e mulheres, né? Sobre um tema tão importante quanto o tema das mulheres. Eu tenho participado nos últimos anos na Semana da Economia, vocês sempre me convidam para discutir sobre economia feminista. Eu me lembro que nos últimos 2 anos, inclusive, foi sobre o tema da economia feminista, porque foi justamente o meu tema de tese de doutorado. E fico muito contente que esse tema
inclusive gerou um grupo de estudo, nós temos um grupo de reflexão também sobre economia feminista organizado lá no CESIT, aproveito para estender o convite, né? Quando a gente voltar a nos encontrar e sair dessa situação de isolamento, a gente retomar o grupo, então vai ser uma satisfação muito grande contar com vocês, para o grupo. E eu acho que assim, esse é um momento muito oportuno para discutir o tema das mulheres. Eu vou mais me dedicar ao tema das mulheres e o tema do trabalho, porque é a minha área de estudo, minha área de pesquisa, e tenho, nesses últimos meses, me dedicado bastante a isso, né? Nós já vivíamos, sempre, isso é uma coisa que eu tenho reiteradamente trabalhado nas minhas exposições. Quem já teve a oportunidade de assistir, de acompanhar esse debate, sabe que eu sempre retomo uma discussão importante, que é as condições, vamos dizer, as condições de opressão e de exploração que as mulheres estão submetidas na sociedade capitalista. Isso é um problema estruturante, independente do contexto econômico e social em que se vive, pode ser em contextos econômicos mais favoráveis, pode ser em contextos econômicos de maior recessão, de políticas de austeridade. Há uma condição das mulheres, tanto do ponto de vista do ingresso como da permanência no mundo do trabalho, que é praticamente muito semelhante. As mulheres têm algumas conquistas, algumas melhorias do ponto de vista da sua inserção nos períodos de crescimento econômico, mas não de forma expressiva, de questões de exploração e de opressão, elas praticamente se mantêm inalteradas. As mulheres seguem numa rigorosa divisão internacional do trabalho. Ela segue determinadas funções, determinadas ocupações. Quer dizer, nós temos um mercado de trabalho muito segregado, não só do ponto de vista das relações de sexo, mas também do ponto de vista racial. E os contextos mais favoráveis do ponto de vista econômico, eles não alteram isso de forma significativa. Quer dizer, as mulheres continuam concentradas em determinadas funções ou ocupações que são consideradas ou ditas atividades das mulheres. A naturalização do papel feminino na família, que é, de certa forma, transferido para o âmbito público e para o mercado de trabalho. Quando as mulheres vão para o trabalho, vão para atividades que estão, de alguma forma, associadas ao que se considera como seus dotes naturais e suas, vamos dizer, aquilo que ela herdou, né, a partir da sua característica, né, de maior atenção, de maior cuidado, de maior altruísmo, enfim, ela foi feita para o trabalho doméstico. Isso é claro que mudou muito nesse último período, mas não o suficiente para alterar essas relações. Por quê? Porque isso é estruturante da sociedade de classe. Ou seja, não é um problema só cultural, não é um problema só de explicar para outra metade da sociedade, que são os homens, que as mulheres têm direitos iguais, que as mulheres também têm as mesmas oportunidades que os homens e que o trabalho doméstico precisa ser dividido igualmente entre homens e mulheres. Não é um problema cultural. Também eu tenho uma base econômica muito importante, isso que eu tenho, de certa forma, reforçado sempre quando eu tenho a oportunidade de conversar sobre isso. Ou seja, o sistema ele se apropria dessa desigual distribuição ao confinar as mulheres para o trabalho de reprodução social e os homens para, como atividade principal, o espaço econômico, o espaço do mercado. Esses dois espaços, eles se articulam, né, a produção econômica e a reprodução social, como um sistema único. E eles são fundamentais para sustentar o próprio sistema. E por que eu chamo a atenção disso? Porque o que nós estamos vivendo hoje é justamente uma crise desse padrão, dessa relação entre produção econômica e reprodução social. E isso se agudiza, se intensifica nos períodos justamente de crise, porque é na crise que você expõe todas as contradições entre o espaço econômico e o espaço da reprodução, que é o espaço do domicílio. E que, no caso, em especial nessa crise que nós estamos vivenciando, que é uma crise sanitária, mas também é uma crise econômica, política, social, muito grave, muito intensa, que nós nunca tivemos, nunca vivenciamos isso, enfim, e provavelmente a maior crise também da humanidade nesses últimos 2 séculos.
No caso do Brasil, olhando o Brasil, você ainda, vamos dizer, se soma todas as particularidades de uma crise política também muito, muito severa, muito grave, uma falta de condição política, de governo, de orientação política sobre como conduzir esse processo todo. E aí, a família, o domicílio, ele se transformou no centro organizador da vida cotidiana. Tá? E isso impôs, evidentemente, um conjunto de contradições em relação a esse espaço que ele, vamos dizer, historicamente foi invisibilizado. Ele é como se não existisse, ou se existe porque é espaço de mulher, portanto, não tem reconhecimento social. E esse debate passa a ter uma centralidade agora, na medida que uma boa parte das pessoas, das famílias, estão vivendo sob confinamento. Então, eu queria abordar a problemática das mulheres sobre 3 perspectivas. Primeiro, em relação à situação da crise e quais são as ocupações, digamos que mais se revelaram como essenciais e fundamentais para o enfrentamento à crise. São justamente a área dos serviços, principalmente os serviços da área de saúde. São agentes de saúde pública, são enfermeiras, são médicas, são terapeutas, fisioterapeutas e mais de 80% dessas funções, dessas ocupações são exercidas por mulheres. Então, ou seja, e é um conjunto de atividades e ocupações que sempre foi invisibilizado. Inclusive, quando você olha do ponto... Porque uma das formas do capitalismo de expressão do reconhecimento de um determinado trabalho é a forma como ele é remunerado, né? Essa é uma medida, porque não adianta dizer que esse trabalho é fundamental, essencial e remunera mal por esse trabalho. Então, a maior parte das pessoas ligadas à área de saúde tem salários médios inferiores à média salarial, inclusive, da maior parte das pessoas ocupadas. Então, ou seja, é um trabalho pouco reconhecido socialmente, embora seja um trabalho essencial e indispensável. E as mulheres estão justamente, embora elas cresceram muito nas especialidades, na área médica, são quase 50%, mas elas são majoritariamente, maioria, predominam nas áreas de apoio à saúde, né? E principalmente enfermeiras, tanto do ensino superior quanto do ensino médio, e que são também, são esses profissionais que estão na linha de frente, porque são elas que têm um contato cotidiano com as pessoas que estão enfermas. São elas que têm que, inclusive, levar o acolhimento, o afeto, o carinho, que muitas vezes as pessoas não têm outra forma de obter isso que não seja esse acolhimento feito pelos profissionais da saúde. Então, primeiro, coloca uma área que é fundamental e que é basicamente hoje, sem falar na área de saúde, da área de educação, que é uma atividade central e que, na pandemia, mostra o quanto significa, por exemplo, o fato de você ter interrompido as atividades escolares, principalmente com creches e com ensino fundamental, básico, e o que significa administrar a rotina cotidiana e diária, quando muitas dessas mulheres estão fazendo home office, já vou falar disso, e tem que também administrar com o tema dos cuidados, porque, historicamente, o tema dos cuidados sempre foi considerado como responsabilidade exclusiva das mulheres. Então, tem toda uma área, então, uma pressão muito grande para que a educação volte, justamente para amenizar, atenuar esse impacto, esse conflito que se coloca no âmbito do domicílio, sobre como você lida o cotidiano, tendo que cuidar dos filhos pequenos, muitos deles, inclusive, estavam em creches, né? E, ao mesmo tempo, tendo que dar conta do trabalho o trabalho a domicílio, o trabalho de teletrabalho, o trabalho de home office. Então, esse primeiro bloco, ele mostra, ele evidencia o que são setores essenciais e coloca uma discussão para nós, do ponto de vista de olhar para frente, olhar futuro, o que são as ocupações essenciais para a vida. Tá?
Então, isso é um conjunto de elementos. O outro diz respeito a uma parcela das mulheres que estão inseridas nas piores condições, nas piores ocupações e que tiveram, da noite para o dia, a sua atividade econômica interrompida e se viram, de um dia para o outro, sem trabalho e sem renda. Quem são essas mulheres? Olha, nós temos em torno de mais de 40 milhões de mulheres ocupadas no Brasil, considerando uma população ocupada de mais de 90 milhões, as mulheres correspondem em torno de 40% a 45%, e em torno de 16 milhões, o que dá 40% dessas 40 milhões de mulheres, estão em meia dúzia de ocupações, todas basicamente na área de serviços, e todos serviços que são considerados serviços menos reconhecidos, serviços quase invisibilizados pela sociedade. É o trabalho doméstico, né? São quase 7 milhões de mulheres no Brasil empregadas no trabalho doméstico. O Brasil é o país que mais emprega trabalhadoras domésticas. O trabalho doméstico é a principal ocupação das mulheres no Brasil. De cada 100 mulheres que trabalham, 13 estão ocupadas no trabalho doméstico. Depois nós temos as vendedoras a domicílio, vendedoras ambulantes. Nós temos todas um conjunto de ocupações ligadas a tratamento de beleza, são manicures, pedicures, cabeleireiras, tá? São mais de 2 milhões de mulheres. Comerciantes, vendedoras, pequenos negócios, que inclusive foram muito afetados pela crise, porque houve vamos dizer, uma situação em que os pequenos negócios, principalmente do comércio e serviços, que foram os mais afetados pela crise, simplesmente não conseguiram sobreviver a um período de 3, 4 meses com as suas atividades interrompidas e essas pessoas foram demitidas. De forma que hoje mais de 50% do desemprego gerado desde março é basicamente nessa área de comércio e serviço, onde tem uma predominância muito grande de mulheres. Então, esse conjunto de ocupações que eu relatei agora dá em torno de 16 milhões de mulheres. Basicamente, estão no trabalho por conta própria. O que é o trabalho por conta própria? Se eu trabalho, eu tenho renda. Se eu não trabalho, eu não tenho renda. Então, essas mulheres foram todas, tiveram que utilizar o recurso do auxílio emergencial, que são R$600, e para aquelas que são chefes de família, R$1.200. E um valor, inclusive, absolutamente suficiente, porque é uma média, mesmo quem está na informalidade. Um salário médio hoje, ela recebe um salário médio em torno de um salário mínimo e meio, que é em torno de R$1.500. Ou seja, R$600 não dá conta das despesas cotidianas que, inclusive, se mantiveram, porque ninguém está isentando conta de luz, conta de água, conta de telefone, aluguel, e, além de tudo, tem que se alimentar. Então, nós temos uma situação de muita pobreza e de exacerbação da desigualdade em atividades econômicas, em ocupações que a gente não tem absolutamente nenhuma segurança se elas vão ser retomadas nesse período posterior à crise. Nós temos uma crise que a gente não sabe a dimensão dela, a gente não tem ideia da sua profundidade. No Brasil, ela ganha uma dimensão ainda maior por conta do desgoverno, portanto, ela pode se prolongar muito mais. Nós temos muito mais dificuldade que qualquer outro país do mundo de sair dessa crise. Quando a gente compara com os países desenvolvidos, ou mesmo quando a gente compara com os nossos vizinhos aqui da América do Sul, nós somos o pior dos cenários, e com o número de mortes diárias, de contaminação, que é crescente, inclusive, dada vamos dizer, a irresponsabilidade de um retorno prematuro e progressivo que expõe ainda mais as pessoas, e são justamente essas pessoas, as pessoas mais pobres, as mulheres e as mulheres negras. Hoje saiu os dados da Covid-19, que é da PNAD, que o IBGE está medindo a cada 15 dias e lança um boletim que mostra ali, que é um dado que a gente já conhece, mas a gente às vezes precisa olhar, ler, olhar na pesquisa para poder, depois a Amanda vai poder falar disso também a partir do trabalho que ela está fazendo, para as pessoas poderem se dar conta que isso não é só um discurso, uma retórica, isso tem impacto na vida das pessoas, objetivamente. A maior parte das pessoas contaminadas, que tiveram os sintomas muito semelhantes à Covid, são mulheres e são negros. Por quê? Porque são as pessoas que estão mais expostas, são as pessoas que foram forçadas a voltar para as ruas para procurar trabalho, porque, inclusive, vive constantemente a ameaça do governo de que
não vai manter por mais do que os 5 meses, né, o auxílio emergencial. Na verdade, eram, a princípio, 3 meses, a princípio eram R$200, depois, no debate político, na pressão social, passou para R$600, depois teve um outro embate político para poder estender por mais 2 meses, mas é isso, depois que acabar o auxílio emergencial, as pessoas vão para a rua para procurar trabalho, e a maior parte dessas pessoas são justamente as mulheres. Só que vão tentar retomar atividades com as quais elas não têm segurança nenhuma se essas atividades vão ser retomadas. Por quê? Porque tem uma parte disso, pessoal, que são serviços pessoais e serviços domiciliares, aqueles trabalhos que exigem contato direto e que a maior parte da classe média, que está protegida, que está com a seu rendimento assegurado, que está fazendo home office em casa, ela não vai se jogar para o mercado de consumo só porque o shopping abriu ou porque o cabeleireiro da esquina abriu. Não, ela está cheia de reservas, está cheia de cuidados, está cheia de insegurança em relação às possibilidades de contaminação e de contágio. E isso é muito maior quando você se trata de atividades e de ocupações que exigem interação humana, exige contato humano. Isso vai demorar a ser restabelecido. Portanto, uma boa parte dessas mulheres não vão voltar a encontrar ocupações nem tão cedo. E aí tem toda uma discussão que a gente pode deixar depois para o debate sobre qual é o caráter do debate hoje sobre a necessidade de uma renda mínima para assegurar estabilidade para as pessoas. E o terceiro aspecto que eu queria analisar e com ele concluir, porque o meu tempo já está chegando ao final, que é o conflito que isso, vamos dizer, gera a partir do ambiente do domicílio. Tá? Por toda a sobrecarga, se tem uma parte das mulheres que estão sem renda ou que estão com a renda reduzida, estão tendo, inclusive, que pensar estratégias de sobrevivência, produzir alimentos para vender na vizinhança, buscar formas de integração na comunidade para trabalhar com coisas da economia solidária, empreendimento solidário, fazer máscaras, enfim, tem um movimento muito forte de sobrevivência, porque as pessoas precisam buscar formas de sobreviver à crise. Por outro lado, tem um conjunto de mulheres que estão protegidas do ponto de vista do emprego, mas estão sobrecarregadas, porque transferiu a sua atividade para o ambiente da família. E elas estão tendo que trabalhar de forma permanente. Então, há uma sobrecarga, porque, primeiro, quem está vivendo a experiência do home office está percebendo, é um trabalho insano. A gente trabalha o tempo inteiro. A gente trabalha 12, 14 horas, 16 horas por dia, se deixar. E quem tem filhos, trabalha de forma contínua e permanente, porque, ao mesmo tempo, ele tem que estar preparando alimentos, cuidando, dando atenção, acompanhando, inclusive, a atividade escolar, porque a maior parte está tendo aulas à distância, tem que também cumprir com suas atividades, que normalmente são feitas em que horário? Muito tarde da noite. Então, claro, do ponto de vista dos agentes econômicos, as grandes empresas estão adorando o home office, porque reduz custo, segundo eles, melhorou a produtividade, as pessoas estão mais produtivas porque também as pessoas têm medo de perder o emprego. E elas precisam cada vez mais se esforçar mais e mostrar o quanto elas são importantes e necessárias, porque elas correm o risco, a insegurança ela é permanente. E, gente, ela perpassa todo mundo, independente da classe social. Só não está com insegurança quem é rentista, quem é rico, quem tem fortuna e quem pode ver disso. Agora, quem vive de salário, quem depende de salário, independente da classe social, pode ser classe média, vive um contexto ambiente de insegurança. Por que isso? Porque esse é o capitalismo. O capitalismo funciona desse jeito. Ele dispensa a hora que ele acha que a pessoa não tem mais serventia. Então, não vai ter problema nenhum, seja homem, seja mulher, ou seja um pai ou uma mãe de família. Então, tem um conflito no interior do domicílio, que é a tensão do trabalho com a sobrecarga
que é um trabalho que sempre foi considerado como atividade de mulheres, que agora ganha uma dimensão, porque os homens estão vivenciando isso no cotidiano, porque parte dos homens também estão vivendo isolamento e estão percebendo o que significa esse trabalho: lavar, cozinhar, passar, cuidar de filho, ir ao supermercado, cuidar às vezes dos pais, levar as compras, que são todos os dias a mesma coisa para fazer. Então, isso também gera um ambiente, acho que a Amanda vai falar mais disso do que eu, de muita violência, de violência contra as mulheres. E num ambiente em que as mulheres não têm para onde correr, porque não pode se expor, porque tem que respeitar o isolamento e porque também estão afastados dos seus círculos familiares e de amigos, com pessoas com quais poderia contar num momento como esse. Então, não é gratuito que o nível de violência aumentou muito. Ele já é muito alto no Brasil, nós somos os países mais violentos do ponto de vista das mulheres, mas a crise só aumentou, só potencializou esse aspecto da violência contra as mulheres. E aí eu queria encerrar dizendo o seguinte, que isso também é uma oportunidade para a gente refletir sobre essas contradições todas e para nós recolocarmos do ponto de vista do que é prioridade, de fato, para a vida, para a sustentabilidade da vida humana, para o bem-estar. Então, em todos os sentidos, tanto do ponto de vista do padrão de produção, do que se produz, para que se produz, porque tem um monte de inutilidade que se produz, e nós aí, quem está nos assistindo, os economistas, homens e mulheres, que inclusive muitos vão se integrar lá na frente quando se formar em empresas para ajudar a planejar do ponto de vista econômico, quanta inutilidade que se produz no capitalismo e que nesse momento, no período de isolamento, a gente viu que tudo é inútil, a gente não precisa nada disso. E aquilo que a gente mais precisa, que é máquina, que é uma máscara, que é um sistema de saúde adequado, que é respirador, não se tem. Em compensação, os pátios das montadoras estão lotados de carros, as lojas estão lotadas de produtos eletrodomésticos, alguns que não têm utilidade nenhuma, alguns têm, né, principalmente agora, no contexto da pandemia, e um monte de coisas que não têm utilidade nenhuma, enquanto que aquilo que é essencial para a vida não tem, que é um absurdo, que criou uma crise internacional, inclusive, por conta disso. Então, assim, esse é um momento muito importante para refletir sobre todas essas perspectivas. Modelo de produção, modelo de consumo, distribuição dos trabalhos domésticos, os afazeres, né, domésticos, o tema da violência e as ocupações que são essenciais. O que é essencial para a vida, o que é essencial para garantir a segurança das pessoas e voltar a recuperar e o reconhecimento de determinadas funções e ocupações que estavam completamente invisibilizadas e marginalizadas na nossa sociedade. Bom, eu concluo por aí e depois a gente pode seguir no debate aprofundando aspectos que você julgar importante. Obrigada, Bia, obrigada, Virgínia, pela oportunidade. Bom, agora a gente vai passar a fala para a Amanda, mas antes disso eu queria pedir para o pessoal que tiver dúvida deixar no chat do YouTube, que a gente está acompanhando, então já pode ir mandando para a gente anotar quais perguntas que vão ser, que vai ser o segundo bloco aqui da transmissão. Então vamos lá, Amanda, fala toda sua. Obrigada, agradeço muito o convite também ao grupo, né, a semana que está organizando a semana. É um prazer estar com a Marilane também. E eu queria começar, enfim, falando um pouco sobre esse tema, né, que a gente tem chamado de economia do cuidado e também de trabalho reprodutivo, né, e o que isso significa nesse contexto agora de pandemia e num contexto próximo, né? Como que a gente está enxergando um pouco o futuro do trabalho das mulheres e essa questão da implicação direta das mulheres como as mais afetadas, né? Nessa crise que estamos passando. Então, como vocês mencionaram, a Tinkoga elaborou um primeiro relatório, já no mês de abril a gente lançou, sobre mulheres em tempos de pandemia, com esses 3 eixos, né? Economia e trabalho, saúde e também violência contra as mulheres. Hoje a gente está falando especialmente mais sobre economia, então um pouco do que a professora Marilane trouxe também agora, o que é a economia, né?
A economia, ela está falando também de uma organização, né? Ela é uma organização social que permite a produção, o consumo, e também a utilização de bens materiais ali que são necessários à nossa sobrevivência e ao bem-estar. Isso, assim, uma visão, né, bem simples do que a gente entende como a importância, né, da economia para a nossa sobrevivência e para que a gente viva bem. E quando a gente pensa em cuidado, a gente consegue relacionar, assim, diretamente, né? O quanto o cuidado não é necessário para que a gente viva bem. E uma questão que a gente tem pensado muito nesse momento em que todo mundo que pode, né, tá em isolamento social, é justamente isso. O quanto a gente dedica de horas, né, remuneradas e não remuneradas a esse trabalho, mas principalmente não remuneradas, né? Então, são horas que, por exemplo, né, empresas e pessoas que empregam ainda não reconhecem como horas que foram dedicadas, né? Então, tem essa questão dos empregadores ainda discutirem, né, se o trabalhador merece ou não horas de licença paternidade ou de licença maternidade, como que essa hora é qualificada, e até essa questão do quanto a gente trabalha e do quanto existe de fato dentro de tantas horas semanais de trabalho, né, remunerado, para a gente dedicar esse tempo que a gente tem de sobra, né, para fazer as atividades dentro de casa. Então, se a gente fizer as contas, esse trabalho é excessivo e a gente não tem tempo de fazer tudo isso, né? Trabalhar 8 horas por dia e ainda executar todas essas demais tarefas e viver bem. O que acontece muito no Brasil, como a gente sabe, é que esse trabalho ainda é muito delegado e esse trabalho é delegado por uma questão de classe e raça, né? Então, a gente vê muito ainda trabalhadoras, né? E nesse universo de 7 milhões, mais de 5 milhões das trabalhadoras domésticas são mulheres negras. A gente vê também um impacto, né? Quando a gente pensa nesse tipo de cuidado, ainda muito mal distribuído. Então, quando a gente olha para a valorização desse trabalho, para a importância que ele tem, e pensa em questões monetárias, de quanto ele vale, a gente vai entender que ele vale muito menos do que qualquer outra indústria no Brasil, né? Ele é muito valoroso, ele é necessário, ninguém sobrevive sem cuidados, ninguém vive sem cuidados, mas ele ainda é um trabalho que não é valorizado nem em termos, né, de remuneração e nem em termos de visibilização. Esses são 2 pontos, né, que eu queria trazer. E quando a gente pensa, além disso, né, quando alguém é contratado, enfim, quantas horas aquela trabalhadora, aquele trabalhador não teve de cuidado, né? Uma mãe, um pai que cuidou, alimentou, lavou roupa, trabalhou para, enfim, conseguir alimentar, lavar louça, enfim, pagar os estudos. Tem uma série né, de horas que foram dedicadas de cuidado para que essa pessoa chegasse ali pronta para executar um trabalho para outra pessoa, para uma empresa, ou para, enfim, para outra entidade. Então, isso precisa ser compreendido, né? A quantidade de cuidado que se é dedicado. E aí também tem uma questão que eu acho que a gente separa um pouco, né? E eu acho que aqui, para a gente, é muito importante pensar o que é trabalho, o que é afeto, porque tem questões que são bem diferentes, né? Quando a gente pensa no âmbito do trabalho, a gente está enxergando muito o quanto as mulheres gastam, por exemplo, de horas, né? A gente tem dados de que são 61 horas por semana que as mulheres gastam em trabalhos não remunerados no Brasil. E boa parte deles são trabalhos de cuidado, que são faxina, amamentação, cuidado com outros familiares, né? Sejam idosos ou outras as pessoas que compõem esse núcleo familiar, né? Com quem essa pessoa convive. Transporte, então, quem cuida, quem leva no médico, quem leva na escola, quem busca, quem compra comida, quem faz todos esses deslocamentos que tem a ver com essas atividades ainda são as mulheres, em muito mais assim do que os homens. Então, quando a gente pensa nisso, né, a gente está olhando para o impacto que essa crise está tendo na vida das mulheres,
né, que podem viver em isolamento, mas também para quem não pode. Então, quem está vivendo em casa nesse momento, pensando especificamente nessa questão de gênero, porque o trabalho de cuidado ainda não é a gênero, ele ainda é um trabalho que socialmente é muito exclusivo das mulheres e não deveria ser, mas ele ainda é. E isso tem causado uma série de sintomas também, né? Então a gente vê as mulheres que estão em casa sofrendo de estresse, de exaustão, solidão, porque você não consegue dividir nem a carga mental e nem a carga física do que aquele trabalho demanda, ansiedade. E ao fim, né, e ao cabo, quando a gente pensa, né, que as mulheres dedicam mais 61 horas desse tipo de trabalho e que elas executam mais do que companheiros, do que os homens, pensando em famílias ainda heteronormativas, a gente vê e pode imaginar que são muitas horas que são gratuitas em que as mulheres liberam os homens para exercer atividades remuneradas, ou seja, esse tamanho e esse tempo todo que é dedicado e que não é enxergado e que não é valorizado, né, nem em recursos mesmo, também acarretam nessa dificuldade das mulheres de terem autonomia, né, financeira e de melhorarem suas rendas. Então, é um impacto direto, né, que não só impacta na saúde mental e física dessas mulheres, mas impacta também na sua renda, na sua qualidade de vida, no seu trabalho, enfim, em todas as outras esferas que também envolvem trabalho e economia. E quando a gente pensa nas mulheres, né, pelas pesquisas e pelo próprio reporte que a gente preparou, a gente olhou os dados, né, mais recentes, mas também os dados da PNAD, e é isso, né, como a professora Marilene já trouxe, mas o impacto, quem está sofrendo, né, não são, além das pessoas que estão sofrendo a doença, que precisam cuidar dos seus doentes, a gente está falando especificamente de mulheres negras, a gente está falando de mães solo, ou seja, mães que sustentam suas famílias sozinhas, a gente está falando de empregadas profissionais, né, que são empregadas informais, ou seja, comerciantes, microempreendedoras, e também profissionais domésticas, né, que são trabalhadoras domésticas, que muitas, né, são informais também no Brasil. E aí, só falando um pouco, né, a gente fala desses grupos e por que esses grupos são mais impactados, né? Olhando um pouco para os dados, a gente tem essa informação de que 5,2 milhões de mulheres mães moram em favelas no Brasil. 90% das famílias cadastradas no Bolsa Família tem mulheres como titulares, 90%. E 68% delas são mulheres negras. 63% das casas comandadas por mulheres negras que têm filhos de até 14 anos, que a gente quando fala de mães e mulheres que comandam, são mães solo, ou seja, mães que cuidam dos seus familiares sem o apoio de um companheiro, de uma companheira. Então, elas sobrevivem com menos de R$420 mensais, muito menos do que um salário mínimo. As famílias brasileiras que ganham entre 0 e 2 salários mínimos tendem a ser até 20% mais afetadas pela crise da Covid-19 do que classes média e alta. E outras informações, né? 72% das mães das favelas afirmam que a alimentação da família vai ficar prejudicada, já está prejudicada pela ausência de renda durante o isolamento social. 92% das mães de favelas dizem que terão dificuldade para comprar comida após um mês sem renda. E 76% das mães também que moram em favelas relatam que com os filhos em casa, sem ir para a escola, os gastos em casa já aumentaram, porque todas as refeições, todos os custos, né, de luz, água, etc., aumentam imensamente. E se a gente pensar que no Brasil 4 em cada 10 lares são chefiados por mulheres, e que desse universo 41% são donas de negócios próprios, a gente está falando de mulheres que também estão nesse trabalho informal e que são responsáveis por trazer toda a renda para dentro de casa. Então, assim, nesse relatório a gente
olhou para esses dados, olhou também para outros momentos, outros surtos e epidemias que aconteceram, por exemplo, o vírus Ebola, né? Que a gente sabe que impactou diretamente na geração de renda e no trabalho de mulheres e meninas. Então, em Serra Leoa, por exemplo, mulheres que representam 54% dos pequenos agricultores lá sofreram com o fechamento das fronteiras e redução do comércio. Então, elas contraíram dívidas que não conseguiram quitar, né? Tipo, os empréstimos que, mesmo depois que acabou, enfim, no surto, né, a epidemia, elas não conseguiram quitar os empréstimos que foram feitos nesse período. E, ao mesmo tempo, mostra o quanto essas mulheres eram agentes importantes para a economia, né, antes de acontecer o vírus se espalhar. Elas foram esquecidas quando se foram pensar nas soluções para a epidemia e terminaram com essas perspectivas econômicas péssimas, né, de longo prazo. Então, o que a gente tem pensado né, a gente conhece esses momentos, a gente sabe quais eram os dilemas que as mulheres enfrentavam e, obviamente, com o contexto de crise econômica, política e sanitária que a gente está vivendo, essa crise e a situação das mulheres só piora. Então, a gente se pergunta, né, por quanto tempo, o que pode ser feito no curto prazo, e aí a gente debateu e se falou muito dos auxílios emergenciais, mas o que pode ser pensado a longo prazo, né? O que significa uma economia de cuidado, o que significa valorizar esse trabalho e como que ele pode ser valorizado, né? A gente está se perguntando e gostaria muito de fazer esse exercício de entender também com vocês como que essas horas podem ser visibilizadas, e algumas perguntas que a gente tem também por exemplo, como a Previdência deveria considerar isso, porque se elas executam 61 horas por semana de trabalho não remunerado e esse trabalho não é visibilizado, né, e o Estado não enxerga isso como trabalho, o que significa essa mulher ter que se aposentar, né, e exercendo, enfim, muito mais trabalho em jornadas mais que triplas, e sem um reconhecimento, né, desse tipo de contribuição social. Outras perguntas que a gente tem sobre... A gente tem falado um pouco sobre masculinidades também, porque, querendo ou não, existe uma responsabilidade que precisa ser tomada, né, por parte dos homens que não enxergam esse trabalho e não valorizam, não executam e deixam isso a cargo das mulheres. E também acho que pensar um pouco o que é trabalho e como que a gente enxerga essa questão, né? O que pode ser, o que é economia, o que a gente tem de lição para aprender e que medidas a gente poderia tomar para que, enfim, a gente tenha uma vida mais próspera, né, para as mulheres nos próximos anos e agora também. Eu acho que é isso que eu queria trazer para começar. Tá. Obrigada as duas pelas falas, ótimas falas. E agora a gente vai passar para as perguntas do YouTube e aí a gente deixa vocês responderem e depois, se vocês quiserem fazer alguma consideração final, não são muitas perguntas também, mas vamos lá. A primeira pergunta gostaria de perguntar para as palestrantes se acreditam que o isolamento dos casais pode trazer uma mudança no pensamento dos homens e se pode haver um maior reconhecimento do trabalho doméstico. Bom, posso responder mais breve. Então, eu acho que a gente tem visto uma consciência um pouco maior, assim, isso está no debate público, sem dúvida, por algumas questões, assim, a gente viu dois tipos de reação, né? Na América Latina tem campanhas de homens dizendo que macho não lava louça ainda, por exemplo. Então,
não é dado assim que essa violência simbólica, né, ela não existe uma consciência ampla a respeito disso. A gente tem visto, até falando de uma forma mais leve, assim, muitas mulheres reclamarem muito dos seus companheiros dentro de casas, mulheres que são casadas com homens, e reclamam porque os homens ainda acham que isso não é parte do trabalho deles, cuidar da casa onde eles moram. Então, esperam uma valorização muito como se fosse uma congratulação, né? E isso é muito triste, porque isso mostra o quanto eles, na verdade, não acreditam que isso é tarefa deles, né? Porque parece que você receber um prêmio por essa atividade é algo, acho que impensável, né? Hoje, assim, considerando um cenário em que as pessoas têm responsabilidades iguais, né? A gente está falando de uma busca por uma equidade de gênero. E então a gente tem muitas perguntas para fazer, assim, e eu acho que uma coisa que fica muito escancarada, obviamente, é o racismo e o quanto e uma questão de classe mesmo, porque teve até umas brincadeiras na internet, porque pessoas que têm uma renda, que é isso, né, como a professora falou também, que não são assalariadas, que são pessoas que têm uma renda, que não precisam trabalhar, receber um recurso mensal e que sempre contaram com profissionais domésticas dentro de casa, porque essa é uma realidade que tem muito resquício de um trabalho colonial, né, assim, de um momento horrível enfim, de profissionais que nunca foram valorizados, né? Pessoas que eram obrigadas a exercer esse tipo de atividade e que hoje a gente entende que quando elas têm que executar esse tipo de tarefa, elas começam a entender o quanto isso dá trabalho, né? O quanto dá trabalho fazer faxina, cuidar da casa, lavar louça, enfim, algo trivial e que todo mundo deveria entender como parte da vida, né? Mas é triste demais esse cenário. Talvez alguém entenda, e isso é muito doido, porque algumas pessoas viram, sei lá, despontar a venda de equipamentos para casa, tipo aspirador, mop, essas coisas, que são equipamentos que poderiam facilitar muito a vida de quem é uma profissional doméstica, por exemplo, e que não eram nem pensados como uma forma de facilitar esse tipo de trabalho, né, antes desse momento. Então, acho que tem uma questão, assim, que está sendo posta, mas que ainda é muito disputada, assim. Eu não acho que é uma coisa fácil, e eu acho que tem uma questão muito séria, que é desse modelo mesmo capitalista em que a gente vive, que é um modelo que as pessoas ainda acham que sucesso na vida, né, e as pessoas brancas, principalmente, essa branquitude que a gente tem, que é extremamente racista e classista, que é ter muito dinheiro, ter bens, ter um carro e acho que, além de tudo, um imaginário e um desejo de ter uma empregada doméstica, de ter uma profissional doméstica. Isso significa status e isso é um modelo, né, um padrão de vida que muitas pessoas almejam ainda e que perpetuam essas desigualdades, né? Então, acho que eu não vejo esse cenário, esse imaginário sendo mudado ainda, mas eu acho que ele precisa urgentemente ser totalmente revisto, né? Não, eu tenho uma opinião também muito semelhante com a Amanda. Eu acredito que, e acho que, assim, inclusive porque nós também estamos num contexto também não muito difícil. Aquilo que eu comentava antes, nós estamos vivendo um período em que, vamos dizer, há uma contradição muito grande entre o que é a produção econômica e a reprodução social. Então, tem os conflitos, claro, dos conflitos normalmente você pode até decorrer saltos importantes, né? Por exemplo, toda a política, a crise econômica, as políticas de austeridade, esse reforço, essa ideia de um Estado mínimo, que começou já no Brasil nos anos 90, mas que ganhou dimensões a partir da crise de 2008, porque não é um fenômeno só nosso, é mundial,
reforça uma ideia de que, vamos dizer, tem um processo que corre no mundo todo de mercantilização de boa parte do que são os bens públicos, né? Os bens comuns, como educação, saúde, cuidados. E quem não tem dinheiro, quem não tem recurso, precisa dar conta disso no âmbito das famílias. Então, você também tem, eu acho que isso é uma das questões mais relevantes hoje no debate em relação à crise do capitalismo, do neoliberalismo, é justamente você transfere para a esfera familiar privada as responsabilidades do Estado. Então, quem não tem dinheiro tem que se virar com educação, com saúde, com cuidados, não só cuidados com crianças, mas cuidados com idosos, que acabam sendo transferidos como responsabilidade das mulheres. Né? E isso aumenta, né? Digamos que a sobrecarga sobre as mulheres e, de alguma forma, impõe uma certa clivagem, né? Entre, você precisa mais ainda ter as mulheres ocupadas e dedicadas a esse trabalho, porque são elas que têm que fazer frente a isso, frente à ausência de política pública, né? Sem um debate do que é essencial hoje para a economia, para o país, para a sociedade, que é a produção de bens comuns, e isso deve ser tarefa e responsabilidade do Estado. Então, tem uma base econômica, né, de alguma forma, que precisa que esse trabalho de reprodução ele continue sendo realizado no âmbito da família, né, e como tarefa das mulheres, por um lado. É claro que a crise ela expôs essa contradição e ela transformou isso, ela tirou da invisibilidade e colocou isso no debate público. É exatamente isso que a Amanda começa com a intervenção dela. E isso, quando tu introduz o debate público, também, de certa forma, mobiliza diferentes setores e segmentos da sociedade em torno desse tema. E não só a sociedade, os movimentos sociais, movimentos feministas, agentes públicos, o Estado, a mídia. Então, tem um certo, vamos dizer, ganha espaço, né? E tu espera que isso ajude a influenciar, de certa forma, parte desses comportamentos que também tem um aspecto econômico, tem um aspecto cultural, mas que eu também não acredito que a gente vai sair desse processo com grau de amadurecimento e de compreensão suficiente sobre... Porque as contradições também estão colocadas do ponto de vista do capitalismo. Os homens também se beneficiam, né? Também tem um privilégio quando você tem alguém que dá conta de todas essas tarefas e que eles possam realizar o seu trabalho fora, o seu lazer, as suas atividades culturais, sem ter essas responsabilidades. Porque a mulher, quando faz lazer, é levar o filho para passear no parquinho. Os homens jogar futebol no sábado à tarde. Eu gostaria de fazer uma pesquisa sobre isso. O que as mulheres fazem no sábado à tarde, o que os homens fazem no sábado à tarde? Jogar futebol, contar os amigos. E as mulheres? Vai ao supermercado, vai levar o filho no parque. Quer dizer, sempre o lazer das mulheres está sempre associado a algum tipo de tarefa de reprodução, ou visitar a mãe, ou visitar os pais. É isso. E eu me lembro que a gente estava lendo uma pesquisa que foi feita, um trabalho que foi feito no Rio Grande do Norte com trabalhadoras rurais, e uma das questões era como é que ela organizava, era um tema em torno das cisternas, né? Quanto que as cisternas, a presença das cisternas tinha contribuído para as mulheres diminuir o tempo de gasto com o trabalho das mulheres, porque eram as mulheres que tinham que buscar água nas fontes. E às vezes elas demoravam 2, 4 horas entre ida e volta, e as cisternas diminuíam. Só que elas se sentiam tão culpadas por ter aquele tempo que elas não precisavam, mas que elas arrumavam outras coisas para fazer, porque está tão introjetada essa coisa da divisão sexual do trabalho, que as mulheres se sentem culpadas por não estarem ocupadas com aquilo que é culturalmente, socialmente atribuído a elas. E aí se perguntava na entrevista com elas, quanto tempo você tem de lazer para você ficar com você, só com você não tem que se culpar com ninguém. Em torno de 15 minutos na hora do banho. Quer dizer, o banho
Era o único momento que elas tinham de poder pensar sobre si, pensar o corpo, olhar, tá absolutamente sozinha. Porque mesmo que estivesse sentada na frente da televisão, estava fazendo algum crochê, um tricô, uma costura, porque isso é uma coisa muito impressionante. Porque, assim, nós temos uma sociedade muito opressiva, que oprime também as mulheres, no sentido de obrigá-las a uma ideia de que esse é o trabalho delas, é a atribuição delas, né? Então, elas têm que ter essa responsabilidade. Então, por isso que eu acho que é uma luta muito importante que a gente vai fazer. E eu gostaria também de chamar a atenção, não sei se vai ter alguma pergunta sobre isso, mas vou aproveitar a oportunidade, porque esse tema começa também a ganhar muita expressão aí a partir do trabalho da Silvia Federici. Não sei qual é a posição da Amanda, depois até gostaria de escutá-la sobre isso. Mas a Silvia Federici é uma excelente autora feminista, maravilhosa, todos nós gostamos dela, amamos. Mas a Silvia Federici traz um debate que está meio fora do contexto, que é o debate sobre se esse trabalho que é realizado no âmbito doméstico deve ou não deve ser remunerado. Isso era um debate dos anos 70, no contexto lá do debate, quando surge a discussão do trabalho doméstico, com muita força, a partir principalmente da sociologia do trabalho, mas também vários autores. Depois, a economia feminista traz uma elaboração importante, que é essa discussão da reprodução social, mais adiante, lá pelos anos 80, e agora Nancy Fraser trabalha com o conceito de reprodução social mais ampliado, inclusive, que o conceito que a gente trabalha, e que é muito importante, que a gente também deve valorizar. Mas voltando lá nos anos 70, tinha um debate muito grande se o trabalho doméstico ele fazia parte do modo de produção capitalista. E, portanto, as mulheres eram exploradas, não só oprimidas, mas exploradas pelos seus maridos, na medida que havia um entendimento de que aquilo era parte do processo de produção capitalista e, portanto, elas eram exploradas também, além de serem oprimidas. E aí, claro, isso faz parte de uma elaboração a partir de um determinado feminismo localizado nas feministas radicais, como a Heidi Hartmann, a própria Silvia tem uma tradição, né, nesse feminismo, que coloca a discussão da opressão como uma discussão central. Ou seja, nós vivemos dois sistemas, não vivemos um sistema único. O capitalismo e o patriarcado. E eles são sistemas separados. Eu trabalho com a concepção, com o meu campo do feminismo, com a ideia de que nós temos que isso é um sistema único. O capitalismo se apropria do patriarcado e o patriarcado se alimenta no capitalismo. Então, eu acredito que quando a gente mudar o modo de organização da produção, superar esse modelo, a gente também vai superar parte dessa discussão do patriarcado, porque tem uma base econômica, claro, não totalmente. Tem aí outros exemplos no mundo que mostram que não é bem assim. Mas não é sistema separado. Portanto, a discussão mais importante para as mulheres não pode se opor à discussão contra a exploração para a discussão da opressão, que o problema é o patriarcado. E, portanto, todas as mulheres são oprimidas igualmente, independente de classe social, e, portanto, não tem identidade de classe, não tem aliança de classe. Não concordo com isso. E aí, essa concepção que coloca o tema do patriarcado como um tema central e que organiza esse debate em torno da questão das mulheres, que introduz o tema da remuneração, porque as mulheres têm que se libertar dos homens, elas têm que ter autonomia, e a autonomia tem que ser dada a partir de um salário. Isso volta agora, muito curioso, e agora a Silvia acabou de lançar um outro livro, até tem que ver se ela retoma isso nesse livro, mas quando ela aborda isso nas outras obras dela, ela sempre aborda, vamos dizer, marcando isso do ponto de vista histórico. Eu não tenho certeza se ela ainda pensa nisso. Mas me chamou muita atenção porque eu comecei a ver homens defendendo a remuneração das mulheres que estão ocupadas no trabalho doméstico não remunerado. E aí a origem é justamente porque eles estavam lendo Silvia Federici. Mas também não perguntam para a gente, né? Eles vão absorvendo assim com muita facilidade, né? Tudo que vai chegando. E aí, eu acho que é bem importante, porque assim, não é isso que a gente defende que o trabalho seja reconhecido, que seja visibilizado, mas a gente defende que seja compartilhado.
não é para confinar as mulheres, ela quer ser dona de casa, então ela vai receber um salário para isso. Não, não é isso. É uma discussão de compartilhamento que se opõe a uma perspectiva de assalariamento das mulheres para continuar sendo donas de casa. Então, eu só queria introduzir essa contribuição e também provocar a Amanda para, quem sabe, ela também falar um pouco sobre o que ela acha disso e as que estão nos assistindo. Muito bom. Gostei muito de você ter trazido essa conversa, porque de fato a gente discutiu, debateu muitas leituras atuais também da Silvia Federici, e na verdade eu vou falar do meu ponto de vista, não menos como da organização, mas acho que a organização também, de que esse debate precisa ser atualizado, assim, e existe também uma preocupação mais do Estado, né? Porque por mais que a gente critique as políticas públicas, a gente vê essa estrutura e a importância que ela tem tido na organização da assistência social, que é onde está ausente o Estado, por exemplo, né? Na saúde, na garantia do Sistema Único de Saúde, que é excelente, que foi o que garantiu que a gente não tivesse um cenário ainda pior e mais catastrófico. Então, acho que quando a gente pensa nessa questão, e acho que é isso também, assim, essa questão da remuneração pode ser muito mal interpretada, porque não, e acho que eu trouxe um pouco disso, mas realmente não me aprofundei muito, mas quando eu falo que a gente tem que pensar se realmente isso tem que ser visto como trabalho, eu acho que a gente está também nesse mesmo lugar de se questionar, né? A partir do momento que você vê isso como trabalho e você acha que aquilo tem que ser pago, quem é que vai pagar por aquele trabalho, né? Será que não é uma questão de justamente a gente olhar para o Estado que ainda é ausente em creche, que ainda precisa garantir mais educação pública, que precisa trazer esse tipo de trabalho, nem que seja as horas contabilizadas, né? Mas para dentro da Previdência, sim. Então, acho que tem muito mais de uma questão de entender, nisso a gente ainda não tem resposta, mas entender deficiências do Estado também, e aí acho que deficiências no sentido também de que o Estado também é promotor de muitas violências, né? Também tem muita dificuldade de entender e de incorporar raça e classe na sua estruturação, planejamento e execução de políticas públicas, também deixa a população que mais precisa, né, desse tipo de acesso não é ouvida. Então, acho que aí entra um debate sobre que vai além de políticas públicas, né? Então, acho que é difícil porque a gente ainda está num lugar que a gente tem que visibilizar esse trabalho, ao mesmo tempo não sei dar essa resposta, assim, acho que a gente está nessa fase de investigação para entender o que significa, né? Uma vez que a gente visibiliza essas horas, o que a gente faz com essa informação? Na verdade, essa é a pergunta que a gente tem e que está motivando a gente a pesquisar, a conversar, a entender melhor o problema. Muito bom, meninas. Então, a próxima pergunta é uma pergunta minha, na verdade. Vocês falaram sobre a questão da diferença em relação ao recorte de raça, mas eu queria saber um pouco em relação a gênero. A gente sabe que nas últimas pesquisas a domicílio você não tem esse recorte para mulheres trans, e daí eu queria saber, vocês dois que trabalham, né, pesquisam essa situação das mulheres, como é feita essa pesquisa, já que não tem a partir do IBGE, a partir da PNAD, né, esses números, se vocês pesquisam ou não, em relação à pandemia, se já tem algum dado, alguma coisa que a gente possa trabalhar e falar sobre. Pia, de fato, não tem pesquisa e acho assim, a gente vai ter que ainda fazer um esforço muito grande para tentar conseguir com que os institutos oficiais possam reconhecer que é importante que se possa desenvolver pesquisas em relação a isso, né? Então,
e principalmente, inclusive, incorporar no próprio questionário. Tem ainda muita relutância. Eu acredito que neste cenário que a gente está vivendo, a gente vai avançar, não vai avançar nesse campo, porque ele é carregado de muito... tem muito preconceito, tem muita... provavelmente vai se constituir... para você conseguir criar uma certa unanimidade em relação a como tratar isso na abordagem, pode ser que isso demore anos para se conseguir fazer isso. Eu me lembro que, alguns anos atrás, o professor Dedeca, que foi professor do Instituto, está afastado, aposentou-se, ele sempre participou muito desses debates em torno do IBGE, de necessidade, por exemplo, a questão da religião. Ele conta que durante muito tempo assim, tinha um debate muito grande no IBGE, se você identificava ou não, se pedia para as pessoas identificar, e nunca conseguiram chegar a um acordo. E tanto que esse tema não aparece, né? Não aparece no questionário principal. Então, eu acho que é uma... Mas, assim, a gente se movimenta, Bia, pela reação. E boa parte dos organismos, seja do ponto de vista dos organismos oficiais, seja do ponto de vista das políticas governamentais, etc., funciona muito a partir de reação da sociedade. Então, é a sociedade reagindo, são os movimentos que, em reação, conseguem desencadear um processo em que força que as instituições públicas, que os organismos de Estado comecem a pensar e elaborar a partir disso. Claro que hoje nós estamos num contexto absolutamente desfavorável nessa perspectiva, né? Mas isso não significa que a gente não possa fazer um luta e um movimento para frente. Bom, eu, por exemplo, trabalho muito a partir dos dados oficiais, tanto do IBGE quanto do Ministério do Trabalho, da Secretaria do Trabalho, e não traz esses recortes. Então, não consigo medir a partir dessa perspectiva. O que a gente consegue é usar dados qualitativos a partir das pesquisas, dos depoimentos, da escuta, né? Que é basicamente assim que a gente vai construindo. Eu, recentemente, fui parecerista aí no Instituto de um trabalho muito interessante que eu tinha, pela primeira vez, foi produzido por alguém do Instituto, que era justamente analisar a segregação do trabalho a partir da discussão da orientação sexual. Então, foi a primeira vez que eu vi, dentro do Instituto de Economia, imagina, que é muito avesso a essas abordagens, né? Uma abordagem de um trabalho, inclusive, aplicando um modelo econométrico para poder medir o impacto disso no trabalho, em todo sentido, do ponto de vista dos rendimentos, da ascensão, da progressão. Então, a gente começa a ter trabalhos bem importantes, começa a influenciar, do ponto de vista acadêmico, assim como a questão de raça, começa a influenciar a elaboração do ponto de vista acadêmico. No Instituto de Economia, nós temos, tanto na graduação como na pós-graduação, na especialização, muitas alunas e alunos, mas principalmente mulheres, estudando gênero e raça, tanto na teoria econômica quanto na parte da economia aplicada, desenvolvimento. Então, vamos dizer, isso é a expressão, de certa forma, de uma sociedade que começa a mudar, começa a pressionar e começa a influenciar a produção acadêmica e também vai influenciar lá na frente as próprias políticas públicas, né? E também os organismos de pesquisa oficiais. Então, é um processo em construção, Bia. Não é uma coisa fácil, mas eu acho que está tendo um esforço muito interessante e muito importante de avançar nesse sentido. Eu vejo isso como muito positivo. Eu não sei se a Amanda quer acrescentar alguma coisa. Eu não sei quanto tempo a gente tem, eu estava dando uma olhada nas perguntas, talvez a gente possa responder depois, mas
tem só uma pergunta que talvez eu possa responder rápido, né? Que é em relação da Paula Leme sobre a violência doméstica contra as mulheres nessa pandemia, se tem algumas soluções para essa problemática que aumentou muito. Então, a gente tem no relatório que a gente está falando da Thinkog, a gente levantou um campo, né, pensando em soluções que estão sendo pensadas ou que já existiam e que agora estão sendo retomadas. Mas acho que antes de mais nada, a gente pensa na importância do fortalecimento dos serviços do acesso. Então, a gente, quando fala sobre enfrentamento à violência doméstica, se coloca muito a questão das delegacias. E esse é um órgão, né, que precisa atender e que precisa funcionar e precisa acolher essas mulheres que enfrentam violência doméstica. Mas teve vários processos que foram aprimorados de serviços no WhatsApp, BO online, então, mas tem dois braços que faltam muito nesse primeiro atendimento, que é atendimento psicossocial. Então, uma mulher que é vítima de violência doméstica, antes de mais nada, está precisando ser ouvida, porque existe, e por uma pessoa que seja profissional e que possa acolher, porque por uma série de questões culturais também, a gente tem muita dificuldade de entender onde está o problema num relacionamento que é violento e tende a viver anos, né, nesse tipo de relação que é extremamente não saudável. Então, tem uma coisa de conseguir se identificar. Tem uma questão da culpa, que a gente falou bastante agora, né? Dessa questão do papel de gênero, que está muito conectado também com esse debate que a gente teve hoje, né? Do papel que a mulher ocupa, das obrigações que se colocam, né? Seja com esse estereótipo, esse papel, e que se exacerbam muito, né? Se as relações já são violentas, nesse contexto estão muito piores. E aí é isso, né? A gente sabe que 1 em 3 mulheres no mundo sofre violência sexual e que boa parte mais de 90% de quem comete essa violência são os parceiros afetivos dessas mulheres. São maridos, são companheiros, eu não sei nem se eu posso dizer que são parceiros afetivos, são as pessoas com quem elas se relacionam, na verdade. E então, assim, algumas iniciativas, falando bem brevemente, mas lá no site da Thinkog tem o relatório completo, tem serviços e iniciativas. E aí, alguns deles são o mapa do acolhimento, que oferece essa conexão entre vítima e um suporte de atendimento social, de psicólogas, né? Tem outros institutos que estão levantando dados, né? O Data Lab tem recolhido dados e narrativas na favela da Maré, tem feito reportagens especiais sobre o tema, e tem um que a gente criou junto com o Nossas, que também fez o mapa do acolhimento, e a Thinkog desenvolveram a Isabot, que é uma ferramenta de acolhimento e informação para mulheres. Então, é uma ferramenta online disponível no Messenger do Facebook, e também no Google Assistente, e ali a gente desenvolveu um passo a passo para que essa mulher consiga saber o que tem que fazer, né? Ter mais informações de um jeito mais fácil. E então esse foi um projeto que a gente desenvolveu, uma ferramenta que a gente desenvolveu durante a pandemia e que tem ajudado várias mulheres a entenderem o que fazer, né? E onde buscar outro tipo de assistência. Acho que é isso. Bom, tem a outra pergunta, né, que é a do Gabriel Lucena, sobre as políticas neoliberais, se elas têm agravado, direto ou indiretamente, a desigualdade de gênero e raça, e quais são os reflexos na pandemia, né? Então, acho que essa é uma interessante também para a gente. Bom, então vou responder rapidamente, porque eu acho que o nosso tempo também já está esgotando, né? Já está quase 1h30. Mas, Gabriel, sim, a gente teve principalmente a partir de 2015, né, com um aumento do desemprego, da informalidade, da redução das políticas públicas que depois se somaram, né, a esse quadro de crise com a definição do teto dos gastos sociais. Nós tivemos um perfil de crescimento de ocupações nesse período
foi basicamente ligado aos serviços pessoais e serviços domiciliares, basicamente serviço por conta própria, informal. E é justamente o que mais se impacta agora na crise, porque são justamente os primeiros trabalhos, são as primeiras pessoas que perderam os postos de trabalho, são pessoas que não têm acesso ao seguro-desemprego, e são atividades que dificilmente, pelas suas características, vão demorar muito para serem retomadas. E essas pessoas hoje estão basicamente dependendo do auxílio emergencial. E o perfil é esse, basicamente mulheres e mulheres negras, porque são a maioria no trabalho doméstico, todo esse serviço de tratamento de beleza, manicure, pedicure, cabeleireira, vendedoras ambulantes, então, pequenos comércios, essa é a característica. Então, sim, impactou muito, e tanto que os dados da Covid, eu convido vocês para olharem os dados, está na página do IBGE, que tem esse recorte de gênero e de raça e que evidencia justamente isso. Quem mais perdeu pós-trabalho, quem mais está numa condição de desemprego, quem mais está sem condições de manter o isolamento social porque está em atividades que, vamos dizer, de certa forma, tem uma pressão. E aí, para concluir, eu acho que não sei se foi a Camila ou foi a Paula que comentou sobre essa questão dos estados, a Camila. Sim, Camila, alguns estados estavam considerando o trabalho doméstico como serviço essencial para obrigar as pessoas a retomar. Isso, inclusive, teve medidas que proibiram isso, porque isso foi uma aviltante, né? Quer dizer, não dá nem para comentar uma coisa dessa, né? É uma aberração. Então, eu acho que é isso. Bom, acho que a gente pode encerrar, então, esse webinar. A Virgínia tem um aviso para dar, mas antes eu queria agradecer muito as duas participantes, foi muito bom. Muito obrigada de terem aceitado o nosso convite. Foi até surpreendente vocês duas terem aceitado. Então, muito obrigada a todos que estão acompanhando a gente e que ficaram até aqui. Obrigada pelas perguntas. E é isso, gente. Bom. Vou agradecer rapidinho para a Virgínia poder encerrar, então. Queria agradecer muito a conversa, a gente segue aprendendo muito sobre esse tema e logo mais a gente vai lançar um laboratório na Thinkolga para pensar, fazendo esse exercício de futuro, a gente está chamando. E Economia do Cuidado vai ser um primeiro, então desde já eu queria convidá-las também a participarem. Eu vou adorar ler tudo que vocês estiverem produzindo, assistir os webinars. Quero muito ler a pesquisa também que a Sophie está desenvolvendo, e a gente segue aí nessa agenda e nessa luta também, gente. Obrigada, viu? Boa noite. Eu também quero agradecer muito a condução da Bia e da Virgínia pela atividade, agradecer a Virgínia pela paciência que teve comigo, por conta da gente chegar a uma organização do tempo e do horário, né? Ela foi muito, muito tolerante comigo e eu quero agradecer enormemente por isso. E também dizer que a semana que vem, acabei de confirmar, Amanda, a pesquisa, esse trabalho da SOF junto com o Gênero em Números. Vai ser publicada na quarta-feira que vem, onde a gente vai analisar vários aspectos então, do trabalho das mulheres a partir dessa pesquisa que foi feita nacionalmente. Então, quero desejar a vocês uma ótima atividade. Eu sei que essa é a primeira de uma série de outras e espero que ela tenha motivado para que o público, né, volte para as outras atividades com o mesmo ânimo e disposição que participou dessa. Um abraço, um beijo enorme a todos vocês e um prazer também de conhecer a Amanda. Foi uma satisfação dividir essa live contigo, tá bom?